Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo psicoeducativo sobre aspectos relacionados com a psicologia. O meu nome é Susana Rodrigues, eu sou psicóloga, psicoterapeuta e estou aqui para vos falar um pouco hoje sobre automutilação. Bem, pelos vistos, estou eu e a doutora Maruki. Muito boa tarde. Ora bem, talvez não seja um tema dos mais conhecidos para alguns de vocês, mas para outras pessoas talvez seja um dado comum. Na verdade, algumas pessoas apresentam, dentro das suas vivências psicológicas, uma perturbação ou um distúrbio de automutilação. Ou seja, como diz o nome, infligem a si próprias uma lesão ou várias lesões habitualmente corporais. Ou colocam-se em situações de alto risco para lesão corporal. Vamos dar alguns exemplos. Pode haver pessoas que se cortam com objetos cortantes, pode ser facas, pode ser vidros, e cortam-se nos braços, ou na cara, ou nas mãos, ou eventualmente noutras partes do corpo, nas pernas, incluindo zonas genitais. Aliás, quem é que não viu o filme A Pianista há muitos anos atrás, com a célebre atriz Isabelle Huppert? E se dão conta, ou se recordam, a protagonista, que era uma pianista, que tinha um caso extraconjugal com um rapaz muitíssimo mais novo do que ela, tinha comportamentos de automutilação vaginal. Aliás, o filme é muito realista nisso, e eu lembro-me de estar no cinema e de haver um silêncio sepulcral na sala. A maior parte de nós congelou. Não conseguíamos mexer o músculo ou incluindo piscar os olhos. Lembro-me muito bem disso. Portanto, temos vários tipos de autolesão que podem acontecer nestes casos, incluindo até situações em que a pessoa se coloca em risco. Vamos imaginar, coloca-se no cimo de uma escada e é capaz de se deixar cair ou rebolar pela escada, ou colocar noutra situação de perigo iminente, em frente a um carro ou uma bicicleta que está a circular de maneira propositada, ou seja, intencional. Este comportamento de infligir a si próprio uma lesão, ou um comportamento que implique uma qualquer dor, ou partir ossos, ou ferir e fazer sangue, pode ser também, já agora esqueci-me, arrancar as unhas, é também muito típico. São comportamentos que, aos olhos das outras pessoas, parecem bizarros, pelo menos no ponto de vista da maior parte das pessoas, patológico, causador de doença. Na verdade, são comportamentos disfuncionais, porque habitualmente no nosso cotidiano, a maior parte de nós não se provoca a si próprio automutilações deste estilo. Muito bem, de vez em quando temos uma borbulhinha e esprememos e isto fica aqui infectado e nós continuamos a espremer. Há assim um certo prazer mórbido às vezes a espremer borbulhas. Temos uma pele na unha e puxamos e fazemos sangue. Temos uma crosta que continuamente tiramos e continua a fazer sangue. Temos um herpes que secou e que ficou com crosta e que estamos continuamente a tirar. Portanto, há uma parte nossa que continuamente pode fazer pequenas
coisinhas como estas que não são propriamente lesivas da minha integridade corporal ou física ou biológica e muito menos da minha integridade psicológica. No entanto, tudo o que eu estou a falar agora não se encaixa neste registro, mas sim num registro mais compulsivo, no sentido que a pessoa não é capaz de deixar de o fazer, vamos dizer isto noutro português, a pessoa é compelida, obsessiva e compulsivamente a efetuar o comportamento não tendo controlo no mesmo. Não tendo controlo cognitivo bem entendido, ou seja, a pessoa sabe que deve parar, sabe que não o deve fazer, ou seja, existe um racional, não é? Cognitivamente a pessoa sabe que, o seu pensamento sabe que, mas na verdade o seu movimento, o seu comportamento não é de estancar o comportamento. E portanto permanece a efetuá-lo às vezes, muitas vezes no dia, outras vezes, várias vezes na semana, ao longo, às vezes, de meses ou eventualmente anos. Este tipo de comportamento, obviamente, não pode ser considerado normal, como devem entender. Já não são as coisinhas que eu estava a referir-me, que todos nós temos, não é? Por exemplo, aqui a Maruki também tem aqui um comportamento compulsivo, que é pôr as suas unhas em cima do meu braço, certo? Ora bem, dentro deste comportamento vocês podem também encontrar um traço, além da obsessão e da compulsão de efetuar a automutilação, vocês podem também encontrar, portanto temos aqui um traço que é automutilar-se, autolesar-se. Temos outro traço que é o traço compulsivo, não é? Obsessivo e compulsivo, que a pessoa faz repetida e continuadamente e não é capaz de não o fazer, não há o controle cognitivo sobre o comportamento. E depois tem também o facto de a pessoa se dar conta de que de facto está a efetuar um comportamento que não é aceitável, não só para a sua integridade física e psicológica, como também em termos relacionais, porque este tipo de comportamento provoca também muita lesão ao nível relacional. E provavelmente encontrarão pessoas neste registro que se encontram também deprimidas ou absolutamente ansiosas. Agora vocês vão perguntar, mas Susana, de onde vem isto? Porque é que alguém sem controlo do seu próprio pensamento e do seu próprio comportamento não é capaz de deixar de fazer algo que é lesante e que provoca dor em si próprio. O porquê deste tipo de comportamentos ainda está um pouco na obscuridão. Os cientistas, a neurociência, a psicologia, a neurologia, a psiquiatria, enfim, estas áreas todas incluídas nas áreas comportamentais e neuronais, ainda não atingiram um completo conhecimento dos fatores etiopatogénicos, isto é, que estão na origem da doença, da patologia de um comportamento deste estilo. O que nós sabemos é que cada caso é um caso. Há questões comuns, há aqui um tronco comum que se encontra em muitas pessoas com este problema, mas depois há variações, eu chamo variações acerca do tema, como se fosse na música, há variações que têm a ver com a idiosincrasia, com a particularidade ou a singularidade de cada pessoa que apresenta os sintomas. Às vezes estes sintomas podem aparecer também dentro de um quadro de déficit intelectual e cognitivo ou desenvolvimentista, pessoas com dificuldade ou atraso desenvolvimentista, que antigamente chamávamos as deficiências mentais ou cognitivas, e que por vezes é acompanhada de uma afecção cerebral, tenha sido precoce ou não na vida da pessoa, pode ter sido na primeira infância como pode ter sido mais tarde, ou devido também a problemas
de traumatismo craniano, por exemplo, os traumatismos crânioencefálicos, que nós chamamos as TCEs, ou devido a uma doença infecciosa, vamos, por exemplo, falar uma meningite ou algo que o valha, ou devido também a um acidente grave, por exemplo, uma barra de ferro que possa ter atravessado o crânio. Isto não é muito normal, obviamente, mas quase todos nós conhecemos o caso que foi imortalizado até pelo nosso cientista António Damasio, do Phineas Cage, um operário fabril do século XIX, cuja história foi descrita nos anais da neurologia como algo particular e especial dentro dos acidentes encefálicos. O senhor levou com uma barra de ferro que lhe atravessou o crânio, furando desde o queixo, por trás do olho e saindo por cima do crânio. Ora, isto tem várias particularidades, que se calhar quase todos vocês conhecem a história, não vamos aqui debruçar-nos sobre isso, mas de facto houve alterações do comportamento deste indivíduo que, apesar de tudo, sobreviveu a este acidente, mas que provocava comportamentos muito bizarros e até violentos. Alguns destes comportamentos poderiam também ser de lesão, de automutilação. E, portanto, dentro destes quadros mais orgânicos, em que acontece a automutilação na decorrência ou na sequência, como consequência de um problema médico, uma doença física, uma doença neurológica, ou de um acidente, ou de um traumatismo, ou neste caso também, de um déficit cognitivo ou desenvolvimentista, a maior parte deles também provocados por exemplo, anóxia perinatal, mas sobretudo doenças infecto-contagiosas, como eu falei ainda há pouco, como a meningite e companhia. Mas, na verdade, acontece também a qualquer um de nós. Qualquer um de nós não está isento de poder apresentar sintomatologia de automutilação. Obviamente que a probabilidade de acontecer numa pessoa psicologicamente equilibrada não é grande, mas a probabilidade de acontecer em muitos de nós, quando apresentamos temporadas, vamos chamar-lhe assim, da nossa vida, em que nos encontramos desajustados, desequilibrados em termos psicológicos, essa probabilidade pode ser até algo elevada. Tudo depende do tipo de perturbação que estamos a falar e tudo depende da consistência e da continuidade no tempo daquilo que me provoca a perturbação. Ainda há bocado falámos um bocado sobre a dor. Alguém que inflige uma dor a si próprio. Mas, na realidade, muitas das pessoas que que têm ou apresentam comportamentos autolesivos, a maior parte, e eu não digo que sejam todas, não têm consciência ou percepção real da dor, pelo menos na maneira como nós estamos habituados a percepcionar a dor. A dor é percepcionada a partir dos nossos receptores dérmicos, não é? Que vão levar a informação aos receptores neuronais das células neuronais, ou seja, das células cerebrais, que recolhem o input sensorial, não é? A partir da pele, e o transformam num input doloroso e reconhecido pelo cérebro como uma dor. Ora, em muitos destes casos, a recepção, o tipo de transmissão neuronal, os neurotransmissores, que são substâncias químicas, algumas hormônicas, não é? Hormonas, que mediam a passagem do impulso de uma célula nervosa para outra célula nervosa, o que faz com que nós tenhamos a vida e que nos comportemos, ou seja, que tenhamos uma ação ou ações ou comportamentos e, portanto, sejamos vivos. Esses receptores e essas substâncias estão a trabalhar de forma anómala. Isto porque, de algum modo, nós percepcionamos a nossa incapacidade para lidar
com certas contingências, certas particularidades da nossa vida factual, objetal, da nossa vida em geral e da nossa vida emocional e afetiva em particular. Ou seja, o impacto que algumas circunstâncias e a capacidade que eu tenho de a gerir ou não gerir na minha vida, ou a dificuldade em geri-las, leva a que eu transforme em sintomas algumas dessas minhas dificuldades. São elas aquilo a que eu chamo o sinal exterior, não é? Os foguetes, ou seja, os sinais externos, a sintomatologia em como algo não vai bem na minha capacidade de gerir algo que se está a passar na minha vida. E o algo pode ser imensa coisa. Pode ser um casamento que eu não estou a gerir, pode ser até a violência doméstica, pode ser a iminência de um divórcio, pode ser o facto de eu estar numa situação de quase burnout, de acumulação de um conjunto de acontecimentos e de um conjunto de situações em que eu não consigo dar mais resposta emocional e concreta e comportamental a determinadas exigências da minha vida, problemas de trabalho, problemas profissionais, problemas de saúde, problemas de comportamento com os filhos, problemas financeiros, é muito típico, e outro tipo de problemas como, sei lá, um problema mesmo de saúde mental, imaginemos uma psicose maníaco-depressiva, a chamada depressão bipolar, ou problemas relacionados com convulsões, por exemplo, ou epilepsia, ou alquiovalha, ou paralisia cerebral, ou lidar com o meu filho que tem problemas de desenvolvimento, ou que tem uma paralisia cerebral, ou que tem uma síndrome, ou um síndrome qualquer que de facto não estou a conseguir gerir a particularidade ou a idiosincrasia deste problema na minha vida, e eu ter que lidar com 350 milhões de variáveis que não estou a conseguir fazer neste momento. Portanto, a automutilação é mais um dos sintomas, que habitualmente não aparece isolado, que me está a dar a entender que algo está a acontecer comigo de modo desproporcional e que a gestão emocional que eu estou a fazer não está a ser eficaz. E, portanto, o que falta nestes casos é aquilo que nós chamamos uma autorregulação. Ou seja, nós quando temos problemas na vida, sejam eles qual forem, vamos imaginar um problema físico, vamos imaginar que eu me magoei nas silvas numa roseira e faço uma pequena ferida na minha mão. A minha derme, a minha pele, com a passagem do tempo, passado horas, passado dias, passado semanas, regenera-se de modo a restabelecer o equilíbrio e que a minha pele torne a voltar a ser o que era. A mesma coisa com a temperatura corporal. Imaginemos que eu tenho uma infecção qualquer e que revelo uma temperatura corporal elevada, ou seja, que tenho febre. O meu organismo, como todos os organismos vivos, tendem para a homeostase, para o equilíbrio. E então, nesse sentido, o meu próprio organismo vai ativar mecanismos de defesa internos, não é, do organismo, que vai combater a infecção e assim diminuir a temperatura corporal, restabelecer a temperatura normal, que habitualmente é a temperatura equimétrica, não é, do equilíbrio da minha pessoa. Todos nós temos essa temperatura diferente, mas todos sabemos que ela anda ali na periferia, não é, nos 36 graus e qualquer coisa, 37. É mais ou menos a média da maioria das pessoas. Portanto, o meu próprio corpo se restabelece, se autorregula para deixar de estar num estado de desequilíbrio. Ora, a mesma coisa em relação aos aspectos psicológicos. Habitualmente, imaginemos que eu estou deprimida porque esta passagem de ano, vamos imaginar na passagem de ano,
do ano 2021 para o ano 2022, devido à situação de emergência pandémica, que nós não vamos ter a possibilidade de nos poder juntar, amigos, familiares, etc., e que todos seremos compelidos a um recolher obrigatório e a ficar em casa, e não nos é permitido continuar em socialização ou encontros familiares. E desse modo eu fico deprimida porque não consigo ter mais um ano a ver ou a beijar ou a abraçar os meus amigos ou os meus familiares, e pelo segundo ano consecutivo vou ficar em casa fechada. Em vez de entender isto como uma necessidade, eu fico deprimida, começo a chorar, tenho insónias, não consigo dormir, sinto-me muito ansiosa, tenho ataques de pânico e sinto que não tenho capacidade nem energia cognitiva suficiente para trabalhar, nem para pensar como deve ser, e portanto entro num estado depressivo. Isto são tudo suposições, obviamente, ok? Imaginemos que isto aconteceu. Com o passar do tempo, eu vou encontrar maneiras de gerir estes meus sintomas. Eu vou encontrar, por exemplo, um registro cognitivo que me pode vir dar um racional, pode-me vir dizer qualquer coisa como esta, em termos do meu pensamento: Susana, tem calma, isto é só mais um ano, nós estamos todos confinados, é por uma questão de segurança, o que interessa aqui é que as pessoas não sejam infectadas, incluindo tu, e que também não infectes os outros, e que salvaguardes a integridade e a vida dos teus entes queridos e dos teus amigos, e portanto não é útil encontrar-te com ninguém, e será muito mais securizante e resguardado que tu te mantenhas em casa e não faças, por exemplo, uma grande festa num alojamento local com todos os teus amigos a beber champanhe, sem máscara e a abraçarem-se compulsivamente. Então, este racional a mim dá-me, por exemplo, uma ferramenta que vai fazer com que eu me sinta mais reconfortada e que comece a alterar a maneira como interpreto, como avalio o facto de eu ter que ficar fechada em casa no dia ou na noite de Ano Novo, suponhamos. Então, este pensamento de que isto é um mal necessário e, portanto, em breve será possível que nos encontremos de uma maneira social e afetiva mais próxima, pode fazer com que eu me sinta reconfortada e com capacidade de ir paulatinamente, muito devagarinho, abandonando algum dos meus sintomas. E quando eu começo a interpretar o mundo, o que me rodeia e o que me acontece de uma maneira mais positiva, os sintomas também começam a ter menos expressão e a aliviar. Isto então é um mecanismo de autorregulação. Eu consegui entender e absorver que manter-me em casa no final de ano, em vez de ser uma coisa depressiogénica, é apenas um mal temporário necessário para que prevaleça a salvaguarda da minha saúde e das pessoas que eu amo e que me amam a mim. E, sem me dar conta, eu vou encontrar outros mecanismos para passar o final de ano. Vamos imaginar, compro umas nozes, figos secos, que eu sou adicta de figos secos, compro um pequeno champanhe, ou uma pequena garrafa de champanhe, ou um champomin, ou um champanhe não alcoólico, algo que o valha, ou uma garrafa de água com gás, e junto uma groselha e faço um champanhe de groselha ou algo que o valha, e componho uma mesa bem bonita e vou buscar os meus melhores pratos de porcelana e ponho os meus cristais da Atlantis e ponho uma mesa bonita e ponho uma música maravilhosa barroca como eu gosto e acendo umas velas e um incenso ou algo que o valha e dou ou mimo-me a mim própria com um fim de ano espetacular e telefono ou faço videoconferências com as pessoas que eu amo. E apaziguo-me com este acontecimento e começo a abandonar os meus sintomas. Então eu estou a autorregular-me.
Obviamente que isto, em relação a outros sintomas, pode ser feito com outros mecanismos de autorregulação ou de defesa, mas que sejam eficazes. Por exemplo, imaginemos que eu estou com uma depressão profundíssima e, portanto, eu começo a encontrar mecanismos para sair dela, eu telefono aos meus amigos, eu já consigo e vou ou ao meu guarda-fatos e escolho uma roupa glamourosa e já consigo sair, ou pelo menos obrigo-me a sair. Encontro atividades de lazer que me dão gozo, vou fazer um curso pela internet, vou começar a ir paulatinamente ao trabalho e abandonar a baixa, começo a tomar conta da minha alimentação e a comer mais qualquer coisinha, vou aliviando a medicação. Tudo isto são mecanismos de autorregulação, em que, mesmo que eu nem me dê conta, estou a providenciar para autorregular o meu humor disfórico, não é? Se estou deprimida, estou disfórica, estou triste e sem capacidade de encontrar significado para a vida, significado para o meu comportamento, significado para tudo em geral, com ideias de autoprejuízo, e sobre depressão já falámos um pouco, não vou repetir. E, portanto, quando eu começo a aceitar que sou capaz de efetuar movimentos no sentido de compensar estas ideias mais mórbidas e de prejuízo e de incapacidade e de desgraça, então eu vou conseguindo regular-me devagar, encontrando maneiras mais vigorosas, mais tónicas de conseguir erguer-me e sentir que o mundo não é sempre um mundo cão. A mesma coisa, então, em relação às questões de automutilação. Embora seja difícil trabalhar as questões de automutilação sozinho, habitualmente a pessoa carece de pedir ajuda, é necessário que peça ajuda especializada, ou com a psiquiatria, ou com a psicologia, ou com a psicoterapia, ou eventualmente até com um neurologista. Tudo depende de quais são os médicos de referencial ou os profissionais de referencial para si e que considera importantes, ou que lhe sejam recomendados, obviamente. E, portanto, ao confiar nestes especialistas, deverá procurar ajuda e não estar sozinho nesta vida interna, não é? Terrível, em que se vê confrontada com a incapacidade, ou confrontado com a incapacidade de estancar um comportamento que é bizarro e que aparentemente lhe provocará mais mal do que bem. Eu digo aparentemente pelo seguinte facto: algumas pessoas encontram até algum conforto nas automutilações, por mais bizarro que possa parecer para alguns de vocês, mas na verdade, para muitas pessoas, o comportamento de automutilação funciona como comportamento apaziguador da dor psicológica. E por vezes nem sequer há dor física. O que não quer dizer que seja sempre assim. Às vezes há dor física, mas há um apaziguar da dor psicológica. Pode parecer bizarro para alguns de vocês que não estão em contacto com esta situação, mas é um facto. Outras vezes é apenas uma compulsão, não é? Que a pessoa não consegue deixar de fazer. A dor psicológica também se intensifica, a par da dor física, mas a pessoa ainda não encontrou uma maneira de mitigar o seu sofrimento e mantém-se contínua e sistematicamente com o comportamento. Muitas vezes também são comportamentos de existência. O que é que eu quero dizer com isto? Obviamente que nada disto é intencional, é importante que as pessoas entendam, quem me está a ouvir desse lado, que nós não estamos aqui a falar de comportamentos intencionais, que a pessoa tem um insight deste estilo e eu agora vou
passar a cortar-me toda nos meus braços. E qualquer objeto cortante, vidro, faca ou pontiagudo, vai servir. Isto não é assim, eu agora vou... Não. Ou seja, isto é um comportamento impulsivo, não é? É automático, automatizado, e que a pessoa se sente compelida a fazer sem controle no mesmo. Mas, na verdade, muitos destes comportamentos também têm uma função, que a pessoa pode não se dar conta do mesmo. E essa função, habitualmente, é uma função dentro de um contexto relacional. Poderá, por exemplo, ter uma função de mobilizar um ambiente relacional, as pessoas que são significativas na vida desta pessoa, face a qualquer coisa que esta pessoa sente como déficit nessa relação. Obviamente que não estamos aqui a falar, como muitas vezes se diz, à boca cheia, quando estamos a falar na nossa vida cotidiana uns com os outros, ele está a manipular-me, ou ele está a manipular um ambiente, ou ela que se lixe, porque eu sei muito bem que ela faz aquilo só para me provocar sentimentos de culpa, sentimentos de não sei o quê, só para eu me aproximar dela, só para não sei o quê. Isto não funciona bem desta maneira, ou seja, como eu disse, não havendo uma intencionalidade e uma consciência de que o comportamento está a ser usado no sentido de manipular ou de manobrar o comportamento do outrem, na verdade, tem na mesma, para algumas destas situações, tem na mesma a função de conseguir atrair algum tipo de afetividade ou de mobilidade do comportamento do outro face a nós que temos o sintoma. O grande problema é como o mecanismo é bizarro e é um mecanismo distorcido, porque não é propriamente tão protetor quanto isso, pelo contrário, não é protetor, coloca a nossa integridade física e psicológica em causa, mas por causa disso, na verdade, eu acabo por obter algum contacto, vamos ver alguma relação, só que não é o contacto, nem o tipo, nem a qualidade relacional que eu mereço ou que eventualmente deveria de ter. Porquê? Porque depois, no meio desta patologia, não é? Da existência de comportamentos deste estilo continuados e sistemáticos, como eu já falei, os outros acabam por se cansar da existência do comportamento e continuo a dizer da perplexidade que ele provoca na leitura que os outros fazem do meu comportamento, e às vezes é pior a emenda com o soneto e as pessoas ainda se afastam mais ou dizem-nos qualquer coisa deste estilo: vai-te curar, tens que ir, tens que procurar ajuda, porque isso não está bem. Não é? E nós sentimos mais rejeitados ou mais abandonados do que se calhar já nos sentíamos antes e que poderá até hipoteticamente ter sido o ónus ou o traço ou o núcleo psicológico que eu ativei para necessitar de efetuar, por exemplo, um conjunto de comportamentos deste estilo. Ora bem, como poderão ver, de facto, os comportamentos de autolesão ou de automutilação são, de facto, bastante complexos e, como também já perceberam, são inseridos dentro de um contexto particular da história de cada um, da sua própria história psicológica ou da sua incapacidade em gerir ou autorregular as suas emoções, os seus sentimentos, face às vicissitudes da vida ou à maneira como interpreta, avalia o mundo que o rodeia, as relações em si, etc, etc, etc. Portanto, neste mundo complexo das relações humanas, das emoções, dos sentimentos, da dor, do corpo, muito haveria a dizer sobre esta situação. Talvez num vídeo posterior possamos falar um pouquinho mais sobre a ligação entre o corpo e a psique, os nossos aspectos psicológicos, a ligação, a irmandade intrínseca que há entre as duas instâncias e que pode
de maneira muito pregnante e muito evidente, a colocar-nos em lugares do nosso sofrimento que não queremos estar. O meu nome é Susana Rodrigues, eu sou psicóloga e psicoterapeuta e estou aqui para vos poder elucidar de maneira sucinta sobre alguns aspectos psicológicos que você ou alguém que conhece poderá patentear e que lhe possam provocar alguma incompreensão. Até ao próximo vídeo.